Fala galera, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Todo mundo bem, né? Espero que sim, estudando bastante, não é isso? Galera, vamos lá, vamos para mais uma aulinha da gente, tá certo? Eu diria aí que um dos últimos assuntos, assim, ou o último assunto assim, de mais relevância, tá? Que a gente vai ver esse ano, beleza? Para a prova do Enem, que vai ser a parte de eletroquímica, tá bom, galera? Essa parte de pilhas e eletrólise. Só que antes de falar propriamente da eletroquímica, eu queria introduzir para vocês um conteúdozinho, tá certo? Bem simples, que vai dar base, digamos assim, para a gente, né? A gente vai precisar desse conteúdo na hora que for falar de pilhas de eletrólise, quando for falar de eletroquímica, que é o que a gente chama de número de quê? De oxidação, ou seja, o famoso NOx, tá, galera? Então, um momentozinho aqui bem rápido, tá bom? Antes da gente começar a falar dessa parte mais interessante, tá bom? De eletroquímica. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, galera, o que é número de oxidação? O número de oxidação, ou estado de oxidação, você pode chamar assim se você quiser, é a carga atribuída a um átomo quando ele forma uma ligação química. Então, toda vez que um átomo forma uma ligação química, a gente viu lá que ele pode ter um déficit ou um ganho de elétrons a depender de como e com quem ele está ligado, certo? Se um átomo é muito eletronegativo, independente do tipo de ligação, pode ser que ele esteja com um pouco de elétron a mais, ou se o átomo for um pouco eletronegativo, pode ser que ele perca uma quantidade de elétrons, certo? E aí, devido a essa diferença de eletronegatividade, aos átomos numa ligação química, né, a gente atribui uma certa carga que indica exatamente esse ganho ou essa perda total ou parcial de elétrons, tá certo? Dentro daquela substância. E a gente chama isso de número de oxidação. Para que a gente usa o número de oxidação? A gente usa o número de oxidação para identificar dois fenômenos que acontecem muito constantemente aí na química, tá, galera? É muito comum esses fenômenos acontecerem, que são os fenômenos da oxidação e da redução. Então a gente vai trabalhar muito com esses fenômenos, com esses termos, com essas definições de oxidação e de redução. O que é a oxidação e o que é a redução? A oxidação é um processo que ocorre quando um elemento ele perde elétrons para outro. Então, se um átomo perde elétrons, se um elemento perde elétrons para outro, a gente diz que ele sofreu um processo de oxidação. O contrário da oxidação vai ser a redução, tá certo? Ou seja, quando um átomo ele ganha elétrons de outro, certo? Ele recebe elétrons, a gente diz que ele sofreu um processo de quê? De redução. E a gente observa esses processos, a ocorrência ou não, exatamente pela mudança desse número de oxidação, tá certo? O número de oxidação ou estado, a palavra já indica um pouco disso, né? Então, quando eu falo estado de oxidação, qual é o estado em que aquele átomo se encontra em relação a seus elétrons? Será que ele perdeu ou será que ele ganhou? Então, se eu conseguir analisar esse estado de oxidação, eu consigo perceber se numa reação química esse átomo ele ganhou ou ele perdeu elétrons, ou seja, se ele sofreu redução ou se ele sofreu oxidação. Toda vez que um átomo sofre oxidação, o seu estado, o seu NOx aumenta, ele fica mais positivo, né? Se um átomo perde elétron, ele perde carga negativa, é porque ele fica mais positivo. Já se um átomo sofre redução, ele está ganhando carga negativa, o seu número de oxidação ele é reduzido, ele diminui, ele fica mais negativo. Se você quiser, você pode até usar as palavras, né, essa coincidência, digamos assim, para decorar, né? Se um átomo sofre redução, é porque o seu número de oxidação reduziu o valor, beleza? Então, basicamente, a gente usa esse número de oxidação para identificar esses dois processos, tá, galera? O de oxidação e o de redução. E aí, o que é que a gente tem que fazer, tá certo? O que a gente tem que aprender a fazer agora? A gente tem que saber calcular o número de oxidação dos átomos. Isso aí vai ser extremamente importante, tá certo? Na hora de, obviamente, identificar esses dois processos e também lá na parte de eletroquímica, porque a eletroquímica vai mexer exatamente com reações que envolvem oxidação e envolvem redução, tá, galera? E aí eu vou mostrar aqui para vocês de maneira rápida, tá certo? Como é que a gente encontra o número de oxidação. São algumas regrinhas que a gente tem, tá, galera? Tem átomos que têm um NOx sempre fixo, né? Sempre tem a mesma carga. E aí, a partir desses átomos que têm a mesma carga e usando algumas regrinhas, a gente vai descobrir o NOx de átomos que a gente não conhece, tá bom? Não é difícil, é só você vir aqui comigo, tá certo? Prestar atenção. Se liga, vê. Primeira regrinha, vamos lá. Substâncias simples. Todas as substâncias simples,
os seus átomos, os seus elementos apresentam NOx zero, tá certo? Então, O2, qual é o NOx do oxigênio? Zero. H2, qual é o NOx do hidrogênio? Zero. Cl2, qual é o NOx do cloro? Zero. Ferro, que é uma substância simples também. Qual é o NOx do ferro? Zero. Então, toda substância simples, o elemento apresenta NOx zero, NOx nulo. Beleza? Primeiro ponto. Se eu estiver falando de um íon simples, por exemplo, sódio, toda vez que você tiver um íon simples, o NOx do elemento do íon, né, obviamente, vai ser a carga do íon. Então, se o sódio positivo, sódio mais, o cátion de sódio tem carga mais um, é porque o NOx do sódio é mais um. O ferro 2 mais, se a carga do ferro é 2 mais, é porque o NOx do ferro vai ser quanto? 2 mais. Cloreto, Cl menos, o NOx do cloro vai ser menos 1. Sulfeto, S2 menos, o NOx do enxofre vai ser menos 2. Beleza? Então, assim que a gente vai identificar o NOx, né, de átomos que se encontram em íons simples, ou seja, íons formados por um único átomo. Beleza? Agora vamos lá, uma parte mais importante é que a gente vai mais utilizar. São os elementos com NOx fixo. Tem alguns elementos que sempre vão ter o mesmo NOx ou vão variar entre dois NOx em condições específicas. E aí eu vou mostrar para vocês quais são eles, ou quais são os conjuntos, né, que apresentam aquele mesmo NOx. E a gente vai utilizar esses elementos para calcular outros NOx de outros elementos que a gente não conhece, certo? Por exemplo, os metais alcalinos, galera, sempre vão ter NOx mais um. Acabou. Qualquer elemento, qualquer substância, qualquer íon que ele apareça, os metais alcalinos vão ter NOx mais um, certo? A não ser nas substâncias simples, obviamente, tá bom? Metais alcalinos terrosos também vão ter NOx fixo, que é o NOx mais 2, em qualquer substância, sem ser simples, certo? Eles vão apresentar esse NOx mais 2. Hidrogênio. O hidrogênio ele pode apresentar um NOx mais 1, quando ele está ligado a metais, e o NOx menos 1, quando ele está ligado a metais, tá certo? Geralmente você encontra o hidrogênio ligado a metais, então quase sempre você vai considerar um mais 1. Na dúvida, é mais 1. E o oxigênio, mesmo esquema. Na grande maioria vai ser menos 2, grande maioria, com exceção da substância simples, óbvio, tá certo, galera? Mas, num grupo específico de átomos, que são os peróxidos, de substâncias, perdão, ele vai ter NOx menos 1. É bem específico, mas geralmente ele vai ter o NOx menos 2, tá bom? Lembrando que nesses NOx fixos, eu estou excetuando o caso, né, de quando os átomos se encontram em substâncias simples, que aí não tem o que fazer, vai ser sempre zero, tá bom? Vamos lá para mais alguns. O alumínio sempre vai ser mais 3. O zinco sempre vai ser mais 2, sempre em qualquer substância, com exceção das simples. A prata, né, sempre vai ser mais 1 também. E os halogênios, na grande maioria das substâncias, eles vão ter NOx menos 1, certo? Mas sempre vai ser menos 1 quando eles forem os átomos mais eletronegativos da substância, tá, galera? Então, se eles forem o átomo mais eletronegativo, o NOx dele vai ser sempre menos 1, beleza? Então, essas daí são algumas substâncias que apresentam esse NOx fixo. E as outras, professor? E as outras, Rafa? Quando é que como é que eu encontro o NOx do manganês, do crômio, enfim, de qualquer outro elemento que eu não falei aqui? Aí, esses outros elementos, eles apresentam geralmente NOx bem variado. Então, ele apresenta vários valores de NOx dependendo da substância. E aí a gente vai usar mais duas regrinhas para poder descobrir esses caras. Quais são? A primeira é a das substâncias compostas. Galera, sempre que eu tiver uma substância composta, a soma do NOx de todos os átomos tem que dar zero. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o nitrato de sódio, a soma do NOx, do sódio, do nitrogênio e dos 3 oxigênios tem que ser quanto? Zero. Tá certo? Zero. E aí, como é que eu faço para descobrir? Bom, tem dois aí que eu já sei. O sódio, metal alcalino, sempre vai ser mais um. O oxigênio, na maioria dos casos, menos 2. O único átomo que eu não sei o NOx é o nitrogênio. Eu vou dizer que é X. Só que eu sei que a soma de tudinho tem que dar quanto? Zero. Então, ó, uma vez mais um, que é o NOx do sódio, mais uma vezes X, que é o NOx do nitrogênio, mais 3 vezes menos 2, que é o NOx de quem? Do oxigênio. Tem que dar quanto? Zero. Beleza? Então, com isso aí, a gente descobre que o X vai dar quanto? Vai dar mais 5. Então,
geralmente a gente enfatiza o sinal, tá, galera? Mais 5, tá certo? Era para ter um mais aqui. Mas o NOx do nitrogênio vai ser mais 5, pronto. Com isso eu descobri o NOx dele. Então é assim que a gente vai fazer para outros elementos que a gente não conhece o NOx e que não tem o NOx fixo sempre. Por exemplo, olha aqui o ácido cloroso, certo? Hidrogênio mais 1, né? Na maioria dos casos, principalmente quando está ligado a metais. Oxigênio menos 2, o do cloro eu não faço ideia. X. Só que eu sei que a soma de tudinho tem que dar quanto, galera? Tem que dar 0. Aí eu faço aqui, ó, 1 vezes mais 1, mais 1 vezes x, mais 2 vezes menos 2. Quando eu faço essa sominha aqui, ó, x menos 3, x vai dar quanto? 3 ou mais 3. Então é o NOx do cloro nessa substância, tá certo? Íons compostos. Nos íons compostos, ou seja, íons que tem mais de um elemento, o NOx vai ser exatamente a soma dos NOx tem que dar exatamente a carga do íon agora. Então, por exemplo, o íon sulfato. Eu sei que o enxofre não tem um NOx fixo, então eu vou chamar o NOx dele de X, e o oxigênio é menos 2. Então, a soma do NOx aqui de todo mundo, galera, tem que dar essa carga aqui do íon, menos 2. Aí fica 1 vezes X, porque só tem um enxofre, mais 4 vezes menos 2, porque eu tenho 4 oxigênio. Isso tudo vai dar quanto? Menos 2. Ou seja, x menos 8 igual a menos 2. Quanto é que vai ser o x? Vai dar mais 6. Beleza? Então esse aí vai ser o NOx do enxofre no íon sulfato. Outro exemplo, ó, o dicromato, Cr2O7. Certo? Você tem aqui crômio, que eu não sei o NOx, na verdade, chamar de X, e o oxigênio, que é menos 2. Tá certo? Mas a soma de todos os NOx aqui tem que dar quanto? Tem que dar menos 2, galera. Ou seja, 2 vezes x mais 7 vezes menos 2 tem que dar menos 2. Quando eu fizer minha conta aqui, ó, o x vai dar agora sim mais 6, tá, galera? Vai dar mais 6. Esse aí é o meu NOxzinho do meu crômio nesse íon daí. Tá bom, galera? Então, é assim que a gente vai calcular o NOx. Você vai perceber que para poder a gente estudar eletroquímica, a gente vai estar sempre recorrendo ao NOx dos elementos. E aí a gente vai precisar sempre estar calculando esses NOx. Obviamente que vão ter vários que você vai saber decorado, porque a gente sempre vai usar, beleza? Mas é importante a gente entender o que é esse NOx, o que é que ele significa e como é que ele é calculado. Tá bom, galera? Só para mostrar para vocês, só para exemplificar um pouquinho, vou fazer aqui 2 exercícios que eu coloquei para vocês no material, só para a gente treinar um pouquinho, tá? Esse cálculo, essa utilização aí do número de oxidação, certo? Vamos embora aqui comigo. Vamos lá, ó. Essa questão, vamos fazer aqui comigo. Tem aqui. O sal marinho é composto principalmente por cloreto de sódio, de magnésio e de cálcio, e contém traços de mais 84 elementos. Sobre os sais citados e os elementos químicos que contêm, que os compõem, é correto afirmar aqui. Galera, vamos lá. Eu tenho aqui sódio, cloreto, né? Tenho cloreto de quem? De magnésio, e tenho aqui o cloreto de quê? Como é que eu determino o NOx dessa galera? Essa galera aqui, galera, todos esses átomos, eles entram naquela classe de substâncias que tem NOx fixo. Então, eu tenho aqui sódio, metal alcalino, sempre mais um. O magnésio, metal alcalino terroso, sempre mais dois. E o cálcio também. E o cloro, ele é da família dos halogênios, turma. E se ele é dos halogênios, o que é que a gente tem? A gente tem que o halogênio vai ter NOx menos 1 quando eles forem os mais eletronegativos. E de fato, né? Aqui ele vai ter menos 1 e menos 1. Para você confirmar que você acertou, é só você ver se a soma dos NOx de todo mundo dá zero. Então, ó, mais 1 menos 1 dá zero. Mais 2 menos 2 vezes menos 1 também dá zero. E aqui a mesma coisa. Ó. Mais 2 com menos 2 vezes menos 1 também dá zero. Tá, galera? Então, a gente determinou o NOx de todo mundo. Vamos lá para as alternativas. Sobre os sais citados, é correto afirmar que, começar da letra D, né? Os sais são formados por ligações covalentes de jeito nenhum, né, galera? Ligação de sal é ligação o quê? Iônica. O sódio é um alcalino terroso, pelo amor de Deus, o sódio é um metal alcalino. O cloro tem NOx mais um, de jeito nenhum. O NOx do cloro, quanto é que é? Menos um. E a resposta é a letra A, por isso que eu comecei da letra D,
que o NOx do magnésio ele é mais 2, tá, galera? Então tá aí, bem simplesinho, tá certo? Essa partezinha de quê? De cálculo de NOx. E vamos para a segunda questão, ó. Os óxidos de nitrogênio, importantes poluentes atmosféricos, são emitidos como resultado da combustão de qualquer substância que contenha nitrogênio e são introduzidos na atmosfera pelos motores de combustão interna, fornos, caldeiras, estufas, incineradores utilizados pelas indústrias químicas e pela indústria de explosivos. Os principais óxidos de nitrogênio são o NO, que é o óxido nítrico, o NO2, o dióxido de nitrogênio. O NO, óxido nítrico, pode ser obtido pela reação da prata metálica com o ácido nítrico, como mostrado na reação abaixo não equilibrada, ou seja, não balanceada. Em relação à obtenção do NO, a é a alternativa correta. Galera, eu vou reescrever aqui a reação. Ó. Ag mais HNO3, dando o quê? Dando AgNO3 mais NO mais H2O, certo? Vamos calcular o NOx da galera aqui, pessoal. Isso aí é algo bem, você tem que fazer de maneira bem rápida, tá, galera? Meter o olho, no máximo você faz uma continha ali rápida, no máximo, mas já calcula. Vê, sólido, substância simples, dá 0. Hidrogênio é mais 1, principalmente nos ácidos. Oxigênio é menos 2. O que você não sabe aqui é o do nitrogênio. Para poder dar 0, se você fizer essa continha, esse nitrogênio tem NOx mais 5, certo? Prata mais 1, oxigênio menos 2. Aqui é a mesma coisa, esse nitrogênio tem NOx mais 5. Oxigênio menos 2, o nitrogênio tem que ter NOx mais 2. E aqui na água, ó, mais 1 e menos 2. O que eu posso perceber, galera? Se eu olhar direitinho, ó, nesse processo aqui, o que está acontecendo? A prata está mudando o NOx dela. E esse nitrogênio, ele também está mudando o seu NOx. Certo? Se você olhar direitinho, a prata ela está ficando mais positiva. Ou seja, se ela está ficando mais positiva, ela está perdendo carga negativa. Se ela está perdendo carga negativa, ela está o quê? Oxidando. Então a prata sofre um processo de quê? De oxidação. Já o nitrogênio, ele está passando de mais 5 para mais 2. Ó, então o número de oxidação está reduzindo. Então ele está sofrendo um processo de quê? De redução. Certo? A gente vai ver que isso aí, na verdade, é uma reação de redução, porque tem uma oxidação e tem uma redução. Beleza? Onde são essas reações que são estudadas lá na eletroquímica. Lembrando que o cara que sofre oxidação, ele é o agente redutor, né? Então, no caso, seria aqui a prata, né? Agente redutor. E o cara que sofre a redução, que é o ácido, é o agente oxidante. Beleza, galera? Oxidante. E na próxima aula eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, certo? Então vamos lá para as alternativas. Letra A. A prata sofre redução? Falso, porque ela sofre oxidação. O ácido nítrico é a espécie química que sofre redução? Verdadeiro. Letra B. Na reação, o nitrogênio do HNO3 sofre oxidação. Não, a gente está vendo que ele sofre. Na verdade, o HNO3 não está sofrendo nada, porque ele é produto. Então, quem sofre alguma coisa é quem está nos reagentes, tá, galera? Então, também é falso. E o número de oxidação do nitrogênio no ácido nítrico é mais 4, tá falso. A gente acabou de descobrir que é quanto? Mais 5, tá, galera? Mais 5. Beleza, turma? De boa? Então tá aí uma partezinha inicial, tá certo? Sobre a número de oxidação. Lembrando que esse número de oxidação a gente vai utilizar bastante, tá? Na parte de eletroquímica, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho no próximo vídeo. Beleza, galera? Então faz o exercício de fixação, né? Exercite aí um pouquinho para quando a gente chegar na eletroquímica, nas pilhas, nas eletrólises, a gente já tá bem tranquilo nesse assunto. Beleza, turma? Beijo para vocês, até a próxima. Valeu!